Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Hugo do canal Sobre Games para mais um vídeo aqui. Na verdade, para falar a verdade, é o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Eu preparei um videozinho simples para vocês, eu espero que vocês gostem, que é 10 curiosidades sobre a franquia PES, ou seja, Pro Evolution Soccer. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o reinado da franquia. Vamos lá. O jogo de futebol mais popular do mundo e do Brasil começou seu reinado na década de 90, quando ainda se chamava International Superstar Soccer. Os anos se passaram, a franquia evoluiu, mudou de nome e hoje ainda continua sendo a preferida do público nacional. Entretanto, a série não ficou popular apenas por apresentar boa jogabilidade, belos gráficos e etc., mas por contar com algumas curiosidades que marcaram a sua trajetória. Então vamos lá, galera, eu falei sobre um pouco do reinado da franquia Pro Evolution Soccer. Então agora vamos para a primeira curiosidade, bora lá. Primeira curiosidade, o gol gigante. Na época que o International Superstar Soccer chegou aos NES, nenhum jogo de futebol contava com um gol tão grande. Os jogos da época, como FIFA, Supercopa e Supercopa e Super Kick-Off, contavam com balizas consideravelmente pequenas. Mas se enganou quem achava que isso facilitava. Pelo contrário, os goleiros tinham uma incrível agilidade e um salto de dar inveja a Mauri Magic e João do Pulo. Isso sem contar com aqueles jogadores que insistiam em jogar com a mira descalibrada. Então isso foi a primeira curiosidade aqui, então vamos para a segunda. Segunda curiosidade, juiz seu cachorro. International Superstar Soccer sempre foi conhecido pela pitada de humor. O mais popular é o comando em que você transformava o juiz em um cachorro. Era curioso de se ver o animalzinho correndo de um lado para o outro e apitando as faltas e sem falar do quanto desconcentrava a cena. Porém, ao longo da franquia, a Konami deixou essas bizarrices de lado. A única coisa que ainda prevalece é a possibilidade de personalizar seus jogadores com os mais exóticos penteados e o modo Big Head. Então isso foi a segunda curiosidade, vamos para a terceira curiosidade. Terceira curiosidade, o craque Alejo. Quando o International Superstar Soccer chegou ao mercado, a Konami não possuía licença para colocar o nome dos jogadores. Com isso, criou-se uma verdadeira seleção nacional de atletas genéricos. E entre eles estava o folclórico Alejo. Na época, o jogador era o mais habilidoso do game, por isso a sua fama dura até hoje. Não se sabe ao certo se Alejo era uma versão genérica de Romário ou Ronaldo Fenômeno. Então isso foi a terceira curiosidade, vamos para a quarta curiosidade. Quarta curiosidade, gol de macete. Assim como muitos jogos, a franquia da Konami quase sempre contava com os macetinhos durante as partidas. Os mais populares eram em relação aos gols premeditados. Nas primeiras versões do jogo, chutar do círculo central ou bater um escanteio em uma cobrança fechada era gol certo. Nos títulos para PlayStation 1, em um chute de entrada da área também tinha um destino certo. Já nas versões do PlayStation 2, a coisa ficou mais escassa, mas ainda existiam métodos de manipular os resultados. O mais popular era o chute a bola para a lateral da defesa adversária e esperar que o goleiro saísse para o tradicional chutão para a frente. Nesse momento, bastava um jogador com uma pontaria mediana devolver a bola para o gol vazio. Então, isso foi a quarta curiosidade. Vamos para a quinta curiosidade. Vamos lá. Quinta curiosidade, chutou. As primeiras versões do Winning Eleven contavam com a locução japonesa do narrador John Kabira. Acho que é esse que fala, John Kabira. Nós brasileiros não entendíamos quase nada do que ele dizia. Pelo menos nos divertimos com a emoção que o amigo nipônico enfatizava durante os jogos. Dentre as fases marcantes, a mais popular era o arremate ao gol ao som de "se chutou". O som louco do gol também era imitado por jogadores para satirizar os seus adversários e assim como o famoso eSports in the Game do rival FIFA Wing.
Então vamos lá. Isso foi a quinta curiosidade, então bora pra sexta. Sexta curiosidade, J-League, J-League e seus clubes nipônicos. Quando o Winning Eleven chegou ao PlayStation 1, o jogo se popularizou rapidamente. Um dos primeiros títulos lançados era intitulado de J-League, ou seja, J-League, ou seja, a Liga Japonesa de Futebol. Até então, apenas o Kashima Antlers era o popular no país. Isso porque o ex-craque do Flamengo terminou a sua carreira por lá. Mesmo assim, os clubes não conseguiram cair na boca do povo por um fato curioso. Como o jogo era totalmente em japonês, poucos conseguiam identificar os clubes. Com isso, apenas os símbolos e uniformes serviam de referência para lembrarmos as características de cada um. Então, isso foi a sexta curiosidade, vamos para a sétima. Sétima curiosidade, Bandeirão. A Konami sempre procurou ter um cuidado maior com os elementos externos da franquia PES, como estádios e torcidas. E tamanha foi a preocupação que a empresa tentou reproduzir o calor das arquibancadas no jogo, com direito a cantos, gritos e até bandeiras. Essas, por sua vez, roubam a cena, isso porque algumas delas ficavam posicionadas atrás do gol, e dependendo da visão da câmera, a sensação era a de que os goleiros e os jogadores dentro da área seriam antigos pelo bambu de sustentação a qualquer momento. Um efeito bonito, mas bem assustador. Isso foi a sétima curiosidade, então vamos para a oitava. Oitava curiosidade, jogadores que ficaram famosos pelo modo Master Liga. Para quem não sabe, o modo Master Liga consiste em gerenciar seu time, que quando surgiu nas primeiras versões de PES para PlayStation 1, o jogo limitava-se à compra e venda de jogadores. E muitas das vezes era preciso pesquisar na hora de adquirir um jogador bom e barato. Com isso, muitos atletas criaram uma certa popularidade diante dessa procura. Jogadores como Talib West, Andrei Shevchenko eram até então desconhecidos do público brasileiro, até que suas fichas técnicas revelaram grandes craques. Outros jogadores também ganharam popularidade na época, mas seus nomes já foram esquecidos ao longo do tempo. Então essa foi a oitava curiosidade, então bora pra nona. Brasil jogando de verde. As licenças sempre foram as grandes inimigas da franquia da Konami. Além dos atletas, os uniformes e os clubes também sofrem com esses problemas. Entretanto, pior do que escolher o Manchester United, chamado de Manhead, e ter que aturar uma camisa verde e branca como uniforme para a nossa seleção brasileira. Para os mais patriotas, tamanha era a frustração de ver a sua seleção entrando em campo sem a tradicional camisa canarinha. Mas isso era compensado na hora de encarar nossos adversários argentinos e seu uniforme amarelo. Será que eles gostaram disso? Então isso foi a nona curiosidade. Então vamos para a décima curiosidade. A última curiosidade aqui do vídeo, então a décima curiosidade é o Bomba Pet. Infelizmente o Brasil sempre contou com a pirataria em alguns consoles, principalmente os PCs e os PlayStation 2. Com isso, versões genéricas foram desenvolvidas ilegalmente e a mais popular dela foi chamada de Bomba Pet. O jogo contava com clubes nacionais atualizados e alguns continham até menus totalmente em português. Além disso, os jogos contavam com algumas curiosidades entre as locuções de narradores famosos, como Kleber Machado e Galvão Bueno. Outro ponto curioso eram as propagandas do jogo, isso mesmo. O jogo contava com placas publicitárias e até anúncios dentro das partidas, durante as partidas. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aí, dá o seu like. Espero que vocês tenham gostado muito. Por favor, isso vai ajudar muito. Dá like, se inscreve no canal. E isso foi o vídeo, galera. Vou ficando por aqui e valeu.